Bom dia, graça e paz. Nós vamos falar sobre medo. Hoje, dia 24, nessa quinta-feira, vamos falar sobre medo. Daqui a pouco, 11 horas, conversa franca, ao vivo. É interessante que o medo, ele de algum modo, ele é uma emoção, e por ele ser uma emoção, ele aflora no organismo de modo natural, e não tem como a gente falar contra uma emoção. É do ser humano sentir medo, porque é uma emoção, é do organismo dele. A questão é quando esse medo ele deixa de ser uma emoção e começa a ser um sentimento paralisante, né? Quando vem uma determinada situação, vamos supor, você está andando aí de moto ou de carro, aí do nada aparece alguém na sua frente, você tem que frear rapidamente, mas quando você viu, o seu organismo foi tomar de adrenalina, você teve medo, a emoção medo aflorou no seu organismo. Mas a questão é o significado que aquela experiência vai ficar no seu coração, aí a gente chama de sentimento. Qual é o significado que aquela experiência ficou no seu coração? Aí tem a ver com sentimento. Tem pessoas que têm um sentimento do terror, é o medo paralisante. E nesse caso, é terrível. O medo ele é um grande inimigo quando ele se torna um gigante, ele paralisa a gente. Interessante que em Marcos 4:35, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentaram sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. É interessante que essa situação é uma situação natural de medo. Quem é que não teria medo? A embarcação da época era uma embarcação, comparada com a embarcação de hoje, bem aquém, né? A questão tecnológica, de resistência, era aquém. E quem já viveu uma situação de tempestade no mar, no caso aqui o lago, era o lago, né? O lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, um lago de água doce. Quem já viveu essa experiência de ver a onda agitada batendo o barco, sabe que é assustador mesmo. Então é natural aflorar no organismo o medo. Até mesmo porque joga-se, né, um monte de adrenalina na nossa corrente sanguínea para a gente ficar até mais atento, mais esperto. Mas a questão é que quando esse medo é aterrorizante, paralisante, ele traz muita tragédia. Então eles que sentiram medo, na verdade ficaram aterrorizados, e eles, de algum modo, se voltaram para Jesus. A questão é que Jesus estava dormindo. Ele não estava aterrorizado como os discípulos. Ele não estava vivendo aquela circunstância como os discípulos estavam vivendo. O Senhor, ele não estava vivendo aquela situação por estar dormindo, mas quando ele acorda, algo muito interessante acontece. Diz no 39, Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhes obedecem. Olha, percebe uma coisa? Que diante de Jesus atuando, diante
de uma experiência com Jesus, eles vendo o poder de Jesus operando, diante da fala de Jesus, o poder de Jesus operando, o coração deles, que estava tomado do sentimento de terror, deu lugar ao sentimento de confiança. E o que eu percebo? Eu percebo que o sentimento de confiança, ele despeja o sentimento de terror no nosso coração. Ele substitui. O coração faz muito isso, né? Ele substitui sentimentos, né? E o sentimento de terror que estava no coração dos discípulos foi substituído pelo sentimento de confiança. Mas por quê? É natural isso? Esse processo de despejo do sentimento de terror para a morada do sentimento de confiança. Qual que foi a experiência marcante para ter essa substituição de sentimento? A experiência com Jesus. Não só a experiência com Jesus, o relacionamento com Jesus. Claro, esse relacionamento que envolve experiência, conhecimento. Sabe o que eu aprendo aqui, ovelha de Jesus? Você quer que seu coração, você quer que o sentimento de terror, pânico, o medo paralisante seja despejado do seu coração? Você precisa de um relacionamento com Jesus, você precisa ter um conhecimento a respeito de Jesus e você precisa ter experiências com o poder de Jesus. É por isso que o diabo ele é contra a nossa busca de Jesus. Porque quanto mais se conhece, quanto mais se tem experiência, um relacionamento com Jesus, os sentimentos ruins, eles são despejados do nosso coração. E os sentimentos de Deus, ou bons, começam a fazer habitação no nosso coração. Vamos orar? Eu vou orar para que você conheça mais Jesus, para que você tenha mais experiência com Jesus e para que mais e mais sentimentos ruins sejam despejados do seu coração e bons sentimentos de Deus comecem a habitar no seu coração. E o principal deles, a confiança. Senhor, eu peço que nesse momento que foi revelado aqui, que essa sua ovelha possa buscar conhecimento e experiência. Eu sei que o Espírito Santo está a nosso favor, sua graça é capacitadora, pelo Espírito Santo está a nosso favor, nos dando poder para essa busca. E eu sei que aqui eu tenho uma resposta do Senhor para essa sua ovelha. Sim, que muitas vezes se perguntou como superar o medo. Como despejar o medo paralisante do coração. Como ser cheio de confiança e não dar espaço para o medo paralisante habitar no coração. E aqui está a resposta. Um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento marcado por conhecimento e um relacionamento marcado por experiências com poder. Peço, e eu tenho certeza, ó Deus, e que hoje seja um marco para a vida dessa sua ovelha. E as decisões que ela precisa tomar, que o medo estava paralisando e não estava permitindo, e porque está sendo cheio de confiança agora, ela tome as decisões necessárias. No trabalho, na vida conjugal, na vida amorosa, no que envolve as questões da saúde, no relacionamento com os pais e filhos, em um nome de Jesus. Que assim seja, amém e amém. Seu engajamento é fundamental. Deixe o joinha nos comentários, deixe seu pedido de oração ou um testemunho. Nos inscritos, aciona lá o sininho com todas as notificações e compartilhe aí no seu status, nos grupos, para abençoar outras pessoas. Deus abençoe, graça e paz.